Amados irmãos, brilhe sempre a vossa luz e que a paz do Mestre Jesus envolva todos vós. Sejam todos bem-vindos a esta casa de oração, abençoada casa de oração. E deverá ser sempre com muita alegria que deveremos nos dirigir a esta casa de oração. A casa preparada antecipadamente para que a gente possa chegar aqui e participar dessa reunião com os amigos da corrente espiritual. Sejam todos bem-vindos. Eu quero falar sobre uma oração que tenho certeza que a maioria de vocês conhecem. É a oração do amanhecer. É um convite para uma reflexão sobre tudo o que eu vou ler aqui. Os pontos, o que a gente pede e o que a gente diz que quer fazer, para a gente fazer uma reflexão, se realmente a gente faz isso, se a gente cumpre, tá? Oração do amanhecer. Senhor, no silêncio deste dia, neste dia que amanhece, venho pedir-te a saúde, a força, a paz e a sabedoria. Quero ver o mundo hoje com os olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, manso e prudente. Ver os teus filhos como tu mesmo os vês, e assim não ver senão o bem em cada um. Cerra meus ouvidos a toda calúnia, guarda a minha língua de toda a maldade, que só de bênçãos se enche o meu espírito. E que todos que a mim se achegarem sintam a tua presença. Reveste-me de tua beleza, Senhor, e que no decurso deste dia eu te revele a todos. Amém. Então tá. No silêncio deste dia, a gente pede, né? A saúde, a força, a paz e a sabedoria. E a gente diz aqui que a gente quer ver o mundo com os olhos cheios de amor, que a gente possa ser paciente, compreensivo, manso e prudente. Isso a gente está pedindo e a gente gostaria que a gente fosse, que a gente realmente praticasse. Convido a todos uma reflexão. Será que a gente cumpre com isso? É difícil, mas a gente tem que fazer um esforço, pelo menos para algumas coisas que estão nessa oração a gente possa praticar. Olha só, aqui uma coisa que não é fácil. Ver os teus filhos como tu mesmo os vês. Será que a gente tem essa capacidade? Quantas vezes a gente olha uma pessoa e a gente faz um pré-julgamento, sem saber, sem conhecer? Eu tenho um exemplo que eu dou sempre aqui. Você está dentro do metrô, tem duas pessoas conversando, e as duas estão falando de uma terceira, e estão falando mal dessa pessoa, falando coisas nada agradáveis dessa terceira pessoa, que não está lá para se defender. Olha como é que nós somos, a gente não conhece essa terceira pessoa, e a gente faz um pré-julgamento. O camarada deve ser uma péssima pessoa. Então, olha só, ver os teus filhos como tu mesmo os vês. Será que Jesus vê os que são bons e os que são ruins de uma forma diferente? Não. Ver os teus filhos como tu mesmo os vês, e assim não vê senão o bem em cada um. A gente precisa exercitar isso, praticar isso, que a gente possa ver o bem em todas as criaturas, mesmo naquelas que não são simpáticas para a gente, que não são simpáticas conosco, tá?
Aí ele pede: cerre meus ouvidos a toda a calúnia. E a gente sabe que as coisas negativas, as coisas ruins, são o que as pessoas dão mais valor. É o que alimenta a televisão, alimenta jornal, alimenta as notícias, coisas ruins. Então, cerra os meus ouvidos a toda a calúnia. E aí a gente pede na oração aqui: guarda a minha língua de toda maldade. Guarda a minha língua de toda maldade. Aqui tem uma coisa muito mais importante, que muitas vezes você não precisa nem pronunciar o que você está pensando. Só o simples fato de você pensar alguma maldade já criou uma energia negativa. Então, essa oração é maravilhosa, temos que colocar isso em prática. E praticar, fazer um esforço para praticar a melhor possível do que a gente está falando aqui, do que a gente pede. E aqui uma coisa bonita, que só de bênção se enche o meu espírito. Nós estamos pedindo para Deus, para Jesus, nos abençoar, que o nosso espírito seja abençoado, que se encha de bênçãos, né? E aqui assim, e que todos que a mim se achegarem, sintam a tua presença. Será que a gente consegue transmitir essa presença para todos? Você consegue, se você tiver com o pensamento positivo, se você tiver um sorriso, se você tiver alegre, se você falar palavras de harmonia. Tudo que você fizer de bom, as pessoas que estão à sua volta elas são beneficiadas com essa energia positiva. Então, olha só: e que todos que a mim se achegarem, sintam a tua presença. E agora a gente pede: reveste-me de tua beleza, Senhor, e que no decurso deste dia eu te revele a todos. Aí é que está a maior responsabilidade de cada um de nós, e é o que a espiritualidade espera de cada um de nós que busca o seu crescimento espiritual, que a gente seja um instrumento na prática do bem, como a Belinha falava, o senhor Manuel de Paula falava, tá bom? E paz com todos. Brilhe sempre a vossa luz, e que a paz do Mestre Jesus envolva todos vós. Sejam todos bem-vindos a esta casa de oração, a abençoada casa de oração, e deverá ser sempre com muita alegria que deveremos nos dirigir a esta casa. Iniciar o trabalho hoje, eu vinha para o centro e cruzei com uma moça que estava falando ao celular. E deu para ouvir nitidamente que ela disse assim: olha, mas não comenta com ela não comente com ela o que eu contei para você. Então, tinha um terceiro aí. Na verdade, ela estava contando um caso para alguém e pediu para esse alguém não comentar nada com aquela pessoa envolvida. Aí, eu fiquei com isso na cabeça até chegar aqui. Como é que a gente pode dar um nome para isso? Fofoca. Gente, isso me chamou muita atenção. Isso é um perigo. Uma fofoca, de repente, pode ter consequências desastrosas. Ela não está ajudando, ela está comentou com alguém o que ela tinha oferecido para ela. Não assim, estou falando isso porque, será que a gente não faz isso? Será que a gente já não fez isso? Entendeu? Então vamos falar assim, um sinalzinho de alerta para a gente tomar cuidado com essas coisas, né? E é verdade, né? E aquela história, né, que o senhor Manuel falava, né, que quem conta um conto
aumentam, ponto. De repente, a coisa chega totalmente desvirtuada do outro lado. Então, nós precisamos tomar cuidado com aquilo que a gente ouve, fazer uma análise. Se confiou em nós, se a pessoa confiou aquele assunto para nós, não temos o direito de comentar com ninguém. Com ninguém. Tá? Então, é um alerta para todos nós. Tá? Então, hoje, eu quero comentar sobre um trecho do Evangelho de Jesus narrado por Mateus, versículo 24, capítulo 24, versículo de 42 a 44. Diz o Mestre Jesus: portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Assim vocês também, nós também precisamos estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que nós menos esperamos. Então, assim, hoje nós estamos aqui, encarnados com esse corpo. Amanhã vamos ser apenas lembranças. E Deus queira que sejam boas lembranças. E que Deus nos ajude, eu falei, né? Olha quantas coisas nós pedimos para Deus e desejamos para Deus. Deus te abençoe, Deus te proteja, e fazemos as nossas orações pedindo tantas coisas para Deus. E será que a gente cuida da parte principal para que a gente possa merecer todas essas dádivas de Deus? Olha só. É necessário primeiro que façamos a nossa parte, porque o dia, a gente não sabe o dia em que o Senhor virá. Pois pode acontecer a qualquer momento. Será que estamos preparados? Como é que andam os nossos relacionamentos? Filhos, pais, irmãos, amigos, colegas de trabalho. Eles falam aqui da saúde. Como está a saúde? Você tem se cuidado, se alimentado sem exageros, alimentos saudáveis? Eu vou lembrar da Belinha. Belinha, ela falava que nós fazíamos do nosso corpo e da nossa mente uma lata de lixo. A mente, a gente colocava, guardava só as coisas. O que dava valor eram as coisas mais negativas, coisas mais desagradáveis. E a gente come coisas tão desnecessárias para o nosso corpo. E ela falava isso com muita clareza, apesar que ela tinha uma outra linha, né, que a gente respeita. Como estão isso serve para mim, como estão os compromissos assumidos? Você está dando conta de tudo, de todos eles? Gente, imagine, falei para umas semanas atrás, gente, quando você se pega fazendo uma coisa, de repente começa a fazer outra, e de repente você vai para uma terceira, só dá confusão. Não adianta você assumir compromissos sem você resolver primeiro aquilo que você precisa resolver. Tá? Mágoas com alguém e outras tantas coisas daninhas, que o seu Manuel dizia aqui, ervas daninhas, né? É o ciúme, a raiva, o ódio, a inveja, a mania, né? O vício de comentar sobre a vida dos outros, coisas ruins.
Os sentimentos infelizes que carregamos na alma contra alguém nos vincula a esse alguém nesta vida ou no além, perturbando-nos, tirando-nos a paz. Somos aqui ou do outro lado herdeiros de nós mesmos. O que eu quero dizer agora para vocês é uma coisa, é uma historinha, eu já falei isso várias vezes, mas nós somos vítimas de nós mesmos, vítimas do nosso pensamento. Então eu vou contar uma historinha para vocês. Você vai andando na calçada, tipo meio-dia, esse horário aqui, e você vê num portão uma criatura maltrapilha, roupa rasgada, e você, naquele momento que você está passando, você vê uma senhora trazendo um prato de comida, você vê a fumacinha, é possível até sentir o aroma do alimento. Como é que você se sente? Feliz, não é? Você vai pensar, você vai falar para você mesmo, nossa, ainda bem que tem gente que faz a caridade, gente boa, gente maravilhosa, né? Que ajuda o próximo. Você não sai feliz? Você segue o teu caminho e vai continuando, segue. Em uma determinada esquina você vê muita gente, uma confusão geral. Aí você se aproxima e você vê que houve um atropelamento. Como é que você fica? Triste, você fica para baixo, uma tristeza, né? Então nós estamos vendo duas situações, que uma situação que você ficou feliz, alegre, uma coisa que te encheu de alegria, né? E uma outra que te encheu de tristeza, de compaixão, e você segue com esse pensamento de compaixão e de tristeza. Quando você chega no local, no trabalho ou em casa, não importa onde você chegar, qual vai ser a primeira coisa que você vai comentar? Qual é a primeira coisa que geralmente a gente comenta? Um acidente, esquecemos rapidamente aquela cena, daquela bondade maravilhosa. Nós somos vítimas do nosso pensamento. É o orai e vigiai do Mestre Jesus. Orai e vigiai. Então, essa casa está aqui 84 anos, né? 84 anos, sempre ensinando, mostrando para nós, só conseguimos fazer uma coisa, mudar a nós mesmos, e não busque nada fora de você, nada, está tudo dentro de você. Essa mudança você não compra no supermercado. Eu quero mudar meu pensamento a partir de hoje. Não existe mágica para isso. Você tem que trabalhar isso dia e noite, segundo por segundo. Alerta, ficar alerta, estar alerta. Tá? Eu entrei com um assunto que eu queria comentar mais algumas coisas, mas eu acho que esse ponto é importante. Você tem a companhia dos teus pensamentos. Nós temos a companhia dos nossos pensamentos. Naquela hora que a gente viu aquela cena linda, aquela bondade, a bondade daquela senhora praticando aquela caridade, o nosso espírito ficou envolvido numa alegria, e toda a energia em nossa volta era uma energia tão positiva. E as entidades que estavam ali se alegraram, e se alegraram também com aquela atitude daquela senhora. Então ficou uma energia positiva, uma energia tão boa. E depois a gente seguiu e aconteceu o fato em que a gente mudou totalmente o nosso pensamento, e ali, qual era a energia que nós estávamos? Uma energia negativa em nossa volta, e as entidades que estavam na mesma faixa vibratória estavam junto conosco, e levamos isso adiante. E as pessoas que o viram não tinham nada com isso. Por que nós não falamos uma coisa bonita, uma coisa boa? Então isso tem que ser aplicado. Não leve adiante uma coisa que não é boa.
transmita só o que é bom. Vou lembrar mais uma vez do São Manuel de Paula aqui. Ele dizia assim: coisas boas entram por aqui e saem por aqui. Lembra disso? Entra por aqui e sai por aqui, né, Beth? Né? Coisas ruins entram aqui e vai embora, sai. Então, a mensagem é essa para todos nós, né? Então, a mensagem mesmo realmente é de nós estarmos preparados, porque nós não sabemos a hora da noite ou do dia em que o Senhor virá. Então, dá uma olhada na sua vida, como é que estão os teus relacionamentos com as pessoas. Às vezes um telefonema, às vezes um bom dia, sabe? Um pedido de desculpas, ou encontrar a pessoa, falar: eu vim aqui para te pedir perdão. Você fica livre de um peso, mas esse perdão tem que ser verdadeiro. E eu digo que quando você perdoa de verdade, você não caminha, você flutua. Assim, então, a gente não sabe qual é o momento. A Belinha dizia, hoje é o dia deles, né? Da Belinha e do seu Manuel de Bela. Ela dizia assim: todos os dias você acorda neste plano, com as alegrias, com as tristezas, com as ambições, com as angústias, e num dado momento você desperta no outro lado. E aí? Não dá para voltar. Me perdoa, ou eu queria te dar um abraço, ou me desculpe. Gente, nós estamos nessa casa há tantos anos, e essa mudança só depende de cada um de nós. Vigiar os nossos pensamentos. O maior inimigo nosso não está fora, está dentro de nós. Não tem inimigo fora, não tem. O maior inimigo está dentro de nós. Então, a mensagem é: nós não sabemos a que horas do dia ou da noite o Senhor virá. Se a gente soubesse, já pensou? Sábado é o dia do Abel ir embora. Eu ficava rezando de joelho o tempo todo, até sábado. Mas como a gente não sabe, e a gente está nessa luta aí. Então, gente, queridos, meus queridos, preste mais atenção aos nossos pensamentos. A hora que você for dormir, faça um retrospecto do dia que você teve. Agradeça tudo o que aconteceu, mesmo se não foi legal. Perdoe, peça uma noite de paz, de tranquilidade, mas peça mesmo. Reze um Pai Nosso, uma Ave Maria. Provavelmente você não vai terminar a Ave Maria, você vai dormir. E no dia seguinte você acorda. Diferente do que você dormir pensando naquele problema, que a pessoa falou isso. Você vai levantar um trago. Bom, experiência própria. Tá? Gente, então a mensagem: nós não sabemos qual será o momento que o Senhor virá nos buscar. Ele vai chegar, só que a gente não sabe. Então, vamos ficar preparados. Se não der 100%, uns 50%, 60%, 70%. E nós não viramos anjos do dia para a noite. Então, nós estamos aqui lutando para isso. Gente, fiquem com Deus e vamos trabalhar. Pediu à filha que se aproximasse da cozinha e se sentar. Então ele encheu 3 recipientes com água, colocou no fogo. Quando a água começou a ferver, colocou uma cenoura em um dos recipientes, um ovo no outro e no terceiro alguns grãos de café. Deixou ferver sem dizer uma palavra, enquanto a sua filha esperava impacientemente, sem entender o que o pai estava fazendo. Cerca de 20 minutos depois, ele apagou o fogo, tirou a cenoura da água e colocou numa tigela. Colocou o ovo em um prato e, por último,
coou o café. Ele olhou para a filha e perguntou: o que você vê? Ela respondeu: cenoura, ovo e café. Foi a resposta dela. O pai pediu que ela chegasse mais perto e tocasse a cenoura. Ela obedeceu e percebeu que a cenoura estava macia. Em seguida, pediu que ela quebrasse o ovo. Ela tirou a casca do ovo e percebeu que o ovo estava duro. Por último, pediu que ela tomasse um gole de café que ele acabara de coar. Experimentou, sorriu, enquanto provava o seu doce aroma e perguntou humildemente: pai, o que significa tudo isso? O jardineiro então explicou que os três tinham enfrentado a mesma adversidade. A água fervente, a cenoura entrou na água forte e firme, mas depois de passar pela água fervente se tornou fraca, fácil de desmanchar. O ovo era frágil, mas a sua casca fina protegeu seu líquido interior. Depois de passar pela água fervente, ele havia endurecido. Já o café, depois de passar pela água fervente, havia se transformado. Qual deles você é? O pai pergunta para a filha. Quando a adversidade bate à nossa porta, à sua porta, como você reage? Você é como a cenoura que parece forte, mas diante da dor e da adversidade se torna frágil e perde sua força. Você é como um ovo que tem um coração e um espírito maleável, mas depois de uma perda de um ente querido, uma separação, ou a perda de um emprego, o dinheiro é pouco, você se torna duro, rígido, o exterior continua o mesmo. Mas como você se sente? Como é que você se transformou por dentro? Ou você é como café. O café mudou a água, era algo que causava dor. Quando ferve, o café atinge o seu melhor sabor. E se você é como o grão de café, quando as coisas pioram, você reage e transforma para o melhor as coisas ao seu redor. A pergunta para nós todos aqui: com qual nós nos identificamos? Isso é um autor desconhecido, tá? Bom, então, você vê que todos nós passamos, todos os dias nós passamos por algum tipo de adversidade. Justamente porque nós estamos invigilantes, e essa prática sua aí foi maravilhosa, porque nos leva a ter calma, serenidade, que foram as palavras dela. Reforçando um pouquinho sobre a face, dar a outra face, quando Jesus falou isso, não é para você dar outra face, para você levar uma outra bolacha, é você se manter e ficar tranquilo. Então, diante de tantas situações que nós passamos, qual é a receita para nós aqui? É manter sempre a serenidade. Você acorda todo dia com os desafios, e se você não tiver serenidade para enfrentar o dia a dia, todas as coisas, cada situação no seu devido momento, respirando profundamente, a gente não vai ter condições de chegar no final do dia e ter uma noite de paz, de sono. E o que eu falo sempre aqui? Que nós não devemos levar para a nossa companhia, na cama, para dormir, nenhum tipo de problema. Mas olha só, todo dia a gente pisa na bola. Sempre tem alguma coisa que a gente falha e a gente está nesse processo todo aqui, desta encarnação, esta casa aqui com 84 anos, e a gente vem, escuta e às vezes a gente escorrega. Então, para concluir que a história era do jardineiro, eu tenho mais uma mensagem aqui que fala: Deus é um jardineiro perfeito. Ele afofa a terra,
aduba, planta a semente, cuida da plantinha e poda com justiça. Esse poda com justiça são as adversidades que a gente passa. Aquilo que a gente tem que passar pela nossa invigilância, por resgate, tá? Ele poda com justiça, para que ela cresça e produza abundantemente. Esta plantinha amada de Deus é você, é você. Outra mensagem aqui. De vez em quando, o anjo se faz pessoa, pessoinha, e desce à terra, e qual um zeloso jardineiro, vem regar as nossas almas com o orvalho do seu amor. Deus nunca nos abandona. E paz com todos. Brilhe sempre a vossa luz, e que a paz do Mestre Jesus envolva a todos vós. Sejam todos bem-vindos a esta casa de oração, abençoada casa de oração. E deverá ser sempre com muita alegria que deveremos nos dirigir a esta casa. Gratidão por este momento, por estarmos aqui envolvidos com os amigos da corrente espiritual que conhecem a cada um de nós. Portanto, eles só esperam que a gente mude a nossa forma de pensar, que a gente ame, que a gente perdoe, que a gente faça caridade e que a gente tenha paciência por tantas coisas que nós estamos passando neste momento no planeta Terra. Sempre houve conturbações, mas parece que a coisa está aumentando e isso não pode, né, mexer com a gente ou fazer com que a gente perca a paz, a tranquilidade e a esperança de que sempre haverá uma situação de acerto e de conserto para todas as situações. De uma forma ou de outra, isso vai acontecer. Então, eu queria falar para vocês sobre como é que a gente, cada um de nós, está se posicionando num momento como este, tá? Lá no teu local de trabalho, na escola, com os vizinhos, né? Que a gente precisa se harmonizar com tudo isso, com todas essas situações, nesses segmentos, e mais ainda, nos harmonizar com a natureza. A gente vê o que está acontecendo e a gente... situações aí, estamos vendo agora o que está acontecendo no litoral. Então, a natureza, ela dá o recado dela. E muitas coisas acontecem, tristes. E o que a gente vai culpar? Não tem que culpar ninguém, faz parte. É uma lei divina. O que o homem não faz, a natureza se encarrega de fazer. Tá? Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec. Bom, somos espíritos talhados e perfeitos para a prática do bem. Isso é uma frase que o senhor Manuel de Paula, várias vezes ele falava aqui no trabalho dele. Então, nós somos espíritos talhados e essa perfeição depende só de nós. E você tem essa possibilidade a cada segundo. Nós temos essa possibilidade de sermos perfeitos a cada segundo. A vida nos oferece oportunidades a cada segundo. E a humanidade, nós não vamos, a humanidade nenhuma criatura vai alcançar, né, o mais alto degrau da evolução se não houver essa harmonização.
total. Como eu falei, harmonização no trabalho, harmonização com os vizinhos, harmonização na escola. E o mais importante, a harmonização dentro do nosso lar. Debaixo do mesmo teto, com as nossas famílias, com os nossos entes queridos, que eu não vou dizer que são desafios, são provações. E aqui, uma mensagem: família é um grupo de pessoas que Deus reúne para que convivam com as diferenças e desenvolvam a tolerância, a benevolência, a caridade, o perdão, o respeito, a gratidão, a paciência e dever. Enfim, que aprendam a amar, fazendo ao outro o que quer, o que gostaria que o outro lhe fizesse. E aqui, sem exigir deles a perfeição que ainda nós não alcançamos. Vamos fazer uma análise sobre essa frase. Vamos lá, vamos entrar no nosso lar, com as pessoas que nós convivemos, lá no local de trabalho, né? Quando a gente tem uma opinião e discorda da opinião do outro, que a gente muitas vezes quer que a pessoa faça exatamente aquilo que a gente queremos e muitas vezes não respeitamos, né? E aqui eles pedem para você colocar a tolerância, ser bom, a caridade e, se precisar, o perdão, o respeito, a paciência novamente aqui, eu risquei aqui a paciência, porque tem uma oração do Chico Xavier que fala sobre a paciência. É maravilhosa, eu vou falar para vocês. Tá? Essa oração, o mais difícil é ajudar sem pedir. Ajudar, né, sem exigir. Você ajuda, mas você exige alguma coisa de volta. Dar sem pedir. Você dá, mas muitas vezes lá dentro de você está querendo alguma coisa em troca. Tá? Dar sem exigir, pedir. Não, perdão, eu errei aqui. Vamos lá de novo. O mais difícil é ajudar sem pedir. Tá? Reclamar meu Deus. Peraí. Eu tinha que colocar ela aqui. O mais difícil é ajudar sem pedir, dar sem querer receber, e o mais difícil é a paciência. Você tolerar, e a paciência é a coisa mais difícil que a gente tem. Ter paciência para desenvolver todas estas situações, né? A paciência é a coisa mais difícil, é o que eles falam aqui, tá? Aí ele pede aqui que nós não devemos exigir deles a perfeição que ainda nós não temos, nós não somos perfeitos. E outra coisa, Deus não criou duas pessoas iguais. Eu não estou falando de semelhança física, duas pessoas iguais, né? Então, você tem lá 3 filhos, os 3 filhos totalmente diferentes, né? Um é mais alegre, o outro é mais centrado, o outro, mas estão passando pelas mesmas provações que nós e fazem parte desse nosso crescimento, e nenhum deles, e nem você, nem ninguém está por acaso. Todos estão reunidos para uma evolução. Então, o que acontece? No ambiente familiar, todos precisam de carinho, amor, atenção, situações até, né? Vamos lá. Quem é aqui
eu sei, mas eu preciso falar isso. Quando você levanta e acorda, se tem mais pessoas na casa, você tem o hábito de falar bom dia, dar um sorriso, perguntar se está tudo bem. Se a pessoa está se preparando para sair, para trabalhar, você faz um elogio pela roupa. Gente, debaixo do mesmo teto que a gente tem que desenvolver essa bondade, esse amor, esse carinho, tá? E também, será que a gente está preparado para receber isso? Será que a gente não se fecha? A gente precisa se libertar de uma situação, no dia anterior teve uma discussãozinha e você guarda aquilo, você podia dar um sorriso, você não deu, e guarda isso até, quantas vezes? Acontece com todo mundo, uma discussão na família, passa 1, 2, 3 dias, né? Não se falam, não olham, até que a coisa fica morno e volta as coisas a andar como deveriam andar, mas aquele silêncio daquele tempo produziu coisas ruins no ambiente familiar e para cada pessoa envolvida. Então, você é uma pessoa que está lá, você faz parte, de repente tem coisas que dependem de você. É você que tem que resolver. É você, está na sua mão para você resolver. E aí, você tem que colocar, né, as palavras que eles colocam aqui. Primeiro, renunciar ao teu ego, que é difícil, né? Renunciar ao nosso ego, ter o carinho e resolver o que precisa ser resolvido com amor, com carinho, acima de tudo com respeito, para as coisas se acertarem. E tem o outro lado também, que existem situações debaixo do mesmo teto, que tem aquelas criaturas que são totalmente dependentes de você, precisam de você, precisam do teu amor, da tua compaixão, do teu esforço, da presença física, do olhar carinhoso, levar o prato de comida, o banho, botar na cama, estar do lado e ver se já dormiu, se tomou o remédio direito. Estas situações fazem parte de um resgate. Essas coisas que estão acontecendo na nossa vida, que a gente se torna um ser. Na verdade, Deus coloca essas situações e nós nos tornamos anjos para essas determinadas criaturas. Pensem bem, quantas coisas a gente pode fazer para deixar uma pessoa debaixo do mesmo teto feliz? E quantas coisas nós podemos evitar silenciando, não querendo ter a razão. Você pode, eu costumo falar aqui, você pode ter 1000% de razão, 1000% de razão, mas se você tem consciência disso, mas você frequenta uma casa como esta, você já tem o conhecimento, você sabe como você pode proceder. Silenciar, entrar dentro de você, fazer uma oração e deixar a coisa passar. Quando tiver tudo calmo, você pode retornar ao assunto, se você achar que deve, se não, tudo bem. Então, olha, eu não gosto de falar essa palavra desafios debaixo do mesmo teto. Eu digo que são lições, são aprendizagens e são situações que Deus nos coloca
para a gente evoluir. A pessoa que está passando por aquele problema, ela também está passando por essa situação e ela vai olhar para aquele carinho, aquele amor, aquela atenção que você dá para ela, que ela vai agradecer a Deus por ter colocado esse anjo na vida dela. Então, é assim, a família é um grupo que Deus reúne para que convivam com as diferenças e desenvolvam a tolerância, a benevolência, a caridade, o perdão, o respeito, a gratidão, a paciência em tudo, tá? Aí, a gente fala assim, aqui, e aí você tem que tomar as decisões para fazer o que precisa ser feito. Então, procure fazer o melhor e você vai receber o melhor. Não espere nada de volta, você receberá o melhor no plano espiritual. Outra coisa que eles falam, não gaste seu precioso tempo reclamando, comentando as dificuldades. Olha, mas na minha casa eu preciso fazer isso, eu não tenho tempo para isso, eu sou obrigado a fazer isso, fazer aquilo. Todos nós temos. Se você prestar atenção, você começa uma coisa, de repente você está fazendo outra, de repente vem uma terceira coisa e a gente entra em parafuso. Então, o que eles falam aqui? Não gaste o precioso tempo reclamando, comentando dificuldades. Quando você faz isso, você abre caminhos que consomem a sua energia. E quando você percebe, você deixou para trás, e é verdade, mais ou menos o que eu falei agora há pouco. Quando a gente entra numa discussão ou alguma coisa que a gente não concorda e a gente, a pessoa fica para lá, o outro para cá, que isso acontece, aí, olha só, nós deixamos para trás minutos, segundos preciosos, né, que foram jogados fora. E isso, sabe o que acontece? Há um desgaste emocional e que vai refletir na nossa saúde. Então, quando você se irrita por uma coisa, isso eu estou falando dentro de casa, fora o que acontece no local de trabalho, se aplica tudo lá, tá? Se aplica com o vizinho, se aplica em todos os lugares, na rua, tá? Eu estou falando lá dentro da nossa casa, do nosso lar. Se você não prestar atenção, isso que nós estamos falando aqui, a gente fala isso tanto tempo, tantas vezes. Preste atenção, relaxe, faça a sua oração e assuma o que você tem que assumir, tá? E aí surgem as enfermidades. Seja feliz, fiel com você mesmo. Liberte-se, pratique a máxima do Mestre Jesus. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Então vamos lá. Dá uma olhadinha quando você acorda, quando você levanta. A coisa mais importante aconteceu naquele momento. Um milagre. Milagre, porque você despertou, você acordou. E aí, você vai tomar um banho? Você tem um chuveiro. Ou antes do chuveiro, você, no botãozinho, você tem energia elétrica. Quando você faz isso, imagine que milhares de pessoas estão trabalhando de madrugada para isso acontecer para você com um toque, um toquinho de nada. Toma o teu banho, você se troca, chega lá na mesa, tem café, pãozinho. Aí você olha para aquele pãozinho e agradeça a Deus. Ele está lá para você comer. É evidente que nós pagamos por isso. É a moeda do mundo, né?
Mas olha, se você imaginar, quando você começar a pensar, agradecer essas mínimas coisas, tem muita coisa que você vai tirar de letra, você não vai dar bola para muita coisa. Você vai perceber que você perdeu muito tempo reclamando de certas coisas que não interessam mais. Aquele pãozinho, alguém arou a terra, plantou o trigo, arou, colheu o trigo e de madrugada o padeiro fez o pão. E chegou prontinho na sua mesa. E aí você vai fazer o que você precisa fazer. Eu estou falando para vocês de todas essas benevolências que a gente tem, que nós temos a nosso favor. E se você quiser, por exemplo, tomar um café na padaria, comer um lanche, está à sua disposição. Se você quiser, por exemplo, colocou um tênis, mas esse aqui não está legal, vou botar um outro, você pode fazer tudo isso. Pode ou não pode? Nós temos que ser gratos ou não? Imaginem que todos os dias você acorda com essas coisas, mas existem milhões e milhões de criaturas que não têm nada, que seriam muito felizes, mas muito felizes apenas com uma migalha do que você tem. Dá para entender isso, gente? Que a gente tem que ser grato, gratidão, e tudo isso começa dentro da nossa casa, sabe? Dentro da nossa casa, com as pessoas que a gente tem que amar do jeito que elas são, sabe? Não exigir o mais que elas possam dar, ter paciência, amor, carinho, sabe? E acima de tudo, paciência, tá? E paz com todos.